Olá, estamos mais uma vez aqui juntos para trabalhar com o tema Teoria Geral das Provas no Processo Penal. Meu nome é Fernando Duque Estrada, sou advogado e professor de Direito aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos iniciar com o tópico ônus da prova. No Código de Processo Penal, o ônus da prova está dividido da seguinte forma. Vou fazer a leitura para vocês do artigo 156 do CPP. Vamos ver. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Bom, o ônus da prova no Código de Processo Penal é da mesma forma dos outros ramos do direito. Quem fizer a alegação, cabe fazer a prova do que alegou. Bom, no Código de Processo Penal, então, como está no artigo 156, de que forma isso é aplicado na prática? Na prática, nós temos uma divisão tradicional do ônus da prova, algo que já se solidificou no entendimento tradicional da doutrina e, de certa forma, até da jurisprudência, com algumas interpretações constitucionais atuais que são um pouco diferentes que eu vou abordar. Então, no processo penal, ficaria da seguinte forma. Ao Ministério Público, que é quem faz a acusação no processo, caberia alegar e provar a materialidade, ou seja, a existência do fato criminoso, a autoria e os elementos do tipo, dolo e culpa, por exemplo. Já para a defesa, nessa classificação tradicional da divisão do ônus da prova, caberia alegar questões de excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade e também de punibilidade, por exemplo. Bom, dividido o ônus da prova, então, MP prova, alega e prova, autoria, materialidade e elementos do tipo, defesa prova, causas excludentes de antijuridicidade, de culpabilidade e punibilidade. Esta seria a divisão tradicional. Agora eu quero fazer um alerta. Há vários entendimentos do STF que mencionam atualmente que o acusado, ou seja, no caso a defesa, não deve provar sequer que ele é inocente. Ou seja, não tem o dever de fazer nenhum tipo de prova. No processo penal, o ônus da prova caberia inteiramente ao Ministério Público, ou seja, porque é ele que quer demonstrar que o réu praticou determinado fato. Este entendimento, inclusive albergado pelo Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro do princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal. Portanto, há uma divisão tradicional do ônus da prova, conforme o artigo 156 do CPP, e há uma interpretação constitucional dada pelo STF no sentido de que o réu nada tem a provar, sendo encargo inteiramente do Ministério Público. Relembrando aqui a questão sobre o ônus da prova, que inclusive nós conversamos já no outro módulo, na parte 1 desta aula, preciso trazer à tona mais uma indagação sobre a questão do juiz. Voltemos aqui à situação do juiz como ator probatório do processo. Pergunto novamente, o juiz pode produzir prova no processo penal? Nós, analisando a legislação aqui no artigo 156, vou voltar nele, a resposta seria positiva. Olha o que diz o artigo 156. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, inciso 2, determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Com este dispositivo legal, a resposta é afirmativa. Sim, o juiz tem certa atividade probatória no processo. Mas atentem, já mencionei a vocês que a atividade probatória do juiz ela é supletiva, ela é complementar. Serve para que ele tire algumas dúvidas ou as dúvidas restantes para a formação do seu convencimento, assim de proferir uma sentença justa. A atividade probatória do juiz tem que ser feita com muita cautela. Isso para aqueles que ainda a admitem, porque há interpretações constitucionais de que esta disposição viola o sistema acusatório, no sentido da divisão das funções em pessoas diferentes dentro do processo. Também já falado na parte 1. Mas vamos lá. Quero trazer um exemplo para vocês. Certa feita eu estava defendendo um réu num processo por porte de arma. No processo por porte de arma, é sabido que para que haja a comprovação da materialidade é necessário que se faça um laudo pericial de eficiência da arma, ou seja, para que se comprove que ela esteja apta a disparar projéteis de arma de fogo.
Muito bem. De quem é o ônus de demonstrar que aquela arma era eficiente? Óbvio que se ela tem a ver, que essa prova tem a ver com materialidade, o ônus dessa prova é do Ministério Público. Então é o Ministério Público que requer que a arma seja submetida a exame pericial e é ele que deve trazer essa prova aos autos. Veja o que aconteceu nesse caso. Durante todo o processo, esse laudo não chegou, ou seja, o Instituto Pericial lá não encaminhou o laudo pronto da arma de fogo. Chegou na fase da instrução probatória. Fomos para a audiência de instrução. Ouvidas as testemunhas, o juiz deu por encerrada a instrução probatória. Ou seja, não haveria mais espaço, em regra, para a produção de provas. Neste momento, o juiz passou a palavra para o Ministério Público fazer alegações finais orais. E ele nada mencionou ao juiz, nem nas suas alegações finais, que ainda faltava essa prova. Faltava a prova da materialidade. Depois veio a palavra para mim, na qualidade de advogado de defesa, também fiz alegações finais pedindo a absolvição do meu cliente. Saímos da audiência e o processo foi concluído para a sentença. Para minha surpresa, na semana seguinte, o juiz proferiu o seguinte despacho: converto o julgamento em diligências e determino de forma urgente a requisição do laudo pericial. Veja, senhores, na minha concepção, uma visão constitucional do processo, esta atuação probatória do juiz ela é ilegal. Ela é capaz de gerar nulidade dessa prova. Entendo que ele deveria proferir uma sentença de absolvição por falta de prova da materialidade, pois o ônus probatório, como nós falamos, que está no artigo 156, é do Ministério Público, ele nada requeriu, ele não pediu, ele não detectou, não verificou que a prova não estava nos autos. Então o juiz atuou positivamente no sentido de produzir provas e gerou a condenação do cliente. Este processo ainda não se findou, nós estamos discutindo essa tese ainda nas instâncias superiores. Bom, prosseguindo, encerramos a questão do ônus da prova e é mais uma abordagem com relação à atividade probatória do juiz. Vamos agora, no meu script aqui, na sequência, falar sobre sistemas de apreciação. Nessa situação, imaginemos que as provas já foram produzidas, ou seja, já estão no processo. Agora, a pergunta é, como que o juiz vai fazer a apreciação dessas provas? Nós temos, historicamente, 3 sistemas de apreciação que já vigoraram no nosso ordenamento jurídico, dentre os quais um deles foi adotado como regra no nosso sistema constitucional, no nosso sistema processual, e os outros 2 ainda existem de forma excepcional no nosso Código de Processo Penal. Vamos lá. Qual é o primeiro sistema que eu vou mencionar para vocês? O sistema da prova legal, da verdade legal, ou também conhecido como tarifado. Nesse sistema, o juiz não tem liberdade para fazer uma ponderação de valores quanto às provas produzidas. O juiz deve agir de acordo com o que está no Código de Processo Penal. Ou tem aquela prova, e aquele fato está demonstrado, ou não tem aquela prova, e aquele fato não está demonstrado. Na verdade, nós até trabalhamos com um exemplo que eu vou mencionar para vocês, e vai ficar de fácil percepção. Vamos aqui dar um exemplo sobre o sistema da prova legal, da verdade legal ou tarifado, do artigo 155, parágrafo único do Código de Processo Penal. O artigo 155, parágrafo único, diz o seguinte: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Vocês devem se recordar, aqueles que assistiram a parte 1, nós já trabalhamos com este artigo. E o exemplo que eu utilizei, vou reproduzi-lo, é o exemplo do crime de bigamia. Bigamia significa alguém contrair novo casamento já sendo casado anteriormente. Eu disse a vocês que o juiz só pode condenar alguém pelo crime de bigamia, ou seja, por ter casado novamente, se houver prova de que ele foi casado anteriormente. E qual é a prova que o artigo 155, parágrafo único, estabelece para este fato? A certidão de casamento. Não se admite outra prova. Veja que ele fala somente quanto ao estado, solteiro ou casado, é o estado da pessoa, serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Ou seja, você só prova casamento com certidão de casamento. Então, neste caso, é uma prova legal, é uma verdade legal, é um sistema tarifado. Ou o juiz tem a certidão de casamento do primeiro casamento, ou ele não pode condenar a pessoa por bigamia. Vejam, só para concluir, esse sistema da prova legal, da verdade legal ou tarifado não foi adotado como regra no nosso ordenamento jurídico, mas ele existe de forma excepcional em algumas passagens do Código de Processo Penal. Muito bem.
O segundo sistema é da íntima convicção. Neste caso aqui, o juiz tem uma liberdade ilimitada. É óbvio que, como em qualquer outro sistema, o juiz forma sua convicção de forma íntima, com certeza. Mas a diferença deste, que se chama íntima convicção, é que ele não precisa exteriorizar, não precisa externar as razões, os fundamentos, os motivos pelos quais ele chegou naquela decisão de absolvição ou de condenação. Ou seja, as razões ficam de forma íntima, guardadas somente para ele. Ele não precisa mostrar para a sociedade nem para as partes do processo por que chegou àquela decisão. Esse sistema vigora no nosso ordenamento jurídico? Em regra, não. Não foi o sistema adotado em razão da nossa ordem constitucional, mas ele existe sim. Tem uma situação em que se aplica o sistema da íntima convicção, que é a decisão proferida pelos jurados em plenário do Tribunal do Júri. O julgamento feito do mérito em plenário do Tribunal do Júri, que é feito pelo corpo de sentença, ou seja, pelos jurados, ele sim é feito de forma íntima. Aplica-se ali a íntima convicção, pois os jurados respondem aos quesitos feitos pelo juiz simplesmente com uma palavra sim ou não expressa numa papeleta. Então eles usam uma papeleta com a palavra sim e usam a papeleta com a palavra não. Sequer utilizam a palavra falada para responder os quesitos do juiz. Ali sim vigora a íntima convicção, mas atentem, não é como regra no nosso ordenamento jurídico. Agora o terceiro e último sistema de apreciação das provas é o sistema chamado livre convicção, livre convencimento motivado ou persuasão racional. Este é o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico. Esse está previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal, que eu vou fazer a leitura para vocês. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Além da previsão contida no artigo 155 do Código de Processo Penal, nós ainda temos a previsão constitucional. A Constituição, por sua vez, prevê em seu artigo 93, inciso 9, o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então vejam que o nosso ordenamento jurídico adotou o sistema do livre convencimento motivado. Significa que o juiz tem liberdade para apreciar todas as provas produzidas no processo, porém, ele deve fundamentar a sua decisão de absolvição ou de condenação, demonstrando às partes, ao réu, à defesa, ao Ministério Público e à sociedade em geral, por que ele chegou, com base em quais provas ele chegou àquela decisão. Certo? Vamos ao próximo tópico, então. Vamos ver álibi. O que seria o álibi? Acredito que todos já tenham ouvido falar em álibi. Álibi, o seu significado literal significa em outro lugar, em outra parte. No processo penal, significa dizer que o réu vai alegar que ele não estava no local dos fatos, que ele não estava no local dos fatos no momento em que ocorreram. Ou seja, ele consegue dissociar a sua figura de uma forma geográfica e física, provando que ele não estava, que ele não poderia ser o autor daquele crime, porque ele não estava no momento dos fatos. Este álibi constitui uma prova negativa, porque vai desconstituir as provas da acusação. E nesse sentido, como é a defesa que alega, ou seja, é o réu que traz ao processo ao álibi, vamos lembrar agora da distribuição do ônus da prova. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, como é a defesa ou o réu que está alegando o álibi, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, é a defesa, é o réu que deve fazer prova. Ele que tem que provar onde ele estava e que ele não estava no momento dos fatos e no local dos fatos. Assim, assim conseguindo a sua absolvição daquele crime, daquela acusação. Bom, encerrado o álibi, vamos falar agora um pouquinho sobre prova emprestada. Vou fazer a leitura de um conceito de fácil entendimento sobre o que é prova emprestada. Acompanhe. É aquela produzida em determinado processo e a ele destinada, depois transportada por translado, certidão ou qualquer outro meio autenticatório para produzir efeito como prova em outro processo. Vejam,
Isso é um conceito técnico, doutrinário de prova emprestada. Na prática, o que é? O que significa prova emprestada? Você pega aquela prova que foi produzida num determinado processo, por exemplo, no processo A, e utiliza essa prova, seja o meio mais comum é por cópia, você tira cópia, e utiliza essa prova no processo B. Você faz a juntada nesse processo B daquela prova produzida no processo A. Qual é o ponto doutrinário interessante aqui que devemos ficar atentos para responder nas provas? Veja, aquela prova que foi produzida no processo A, não importa a sua natureza jurídica, pode ser uma confissão, pode ser uma testemunha, pode ser uma perícia. Quando ela é transportada para o processo B, para onde ela vai ser emprestada, ela vem para o processo B sempre, atentem, sempre com prova documental. Ela não guarda, não conserva a natureza que foi produzida no processo originário. Então, independentemente se ela é uma testemunha, uma prova testemunhal, uma confissão, se é um interrogatório, se é uma prova pericial, um exame de DNA, ela vem para o processo B, para onde ela está sendo emprestada, como prova documental. Uma última informação sobre prova emprestada, que é digna de registro, é qual o seu requisito. O requisito para que você utilize uma prova de um processo A no processo B é que seja observado o princípio do contraditório. Isso significa, importa dizer, que as partes nos dois processos devem ser as mesmas. E no processo onde ela foi produzida, deve ter sido assistida por advogado, deve ter sido consagrada a ampla defesa e o contraditório. Se na onde ela foi produzida não é a mesma parte a qual figura no processo B para onde ela vai ser transportada, para onde ela vai ser emprestada, não é possível se utilizar esta prova como prova emprestada. Nesse sentido, onde você requer que ela tenha sido produzida no processo A mediante contraditório envolvendo a mesma parte, ou seja, no caso do processo criminal, o mesmo réu, nós temos uma conclusão muito simples, muito óbvia. Pergunto, é possível utilizar prova emprestada advinda de um inquérito policial? Aí nós temos que recordar um pouquinho dos ensinamentos sobre o inquérito policial. É pacífico o entendimento de que durante o inquérito policial não vigora o contraditório em ampla defesa. O inquérito policial é um caderno, é um sistema inquisitivo, ou seja, é um ato da autoridade policial buscando informações acerca da autoria e materialidade dos fatos. Lá você não tem a atuação do advogado em defesa do investigado, do indiciado. Nesse sentido, a resposta seria negativa. Você não pode utilizar prova emprestada de inquérito policial em processo judicial, pois a produção dela na origem, ou seja, no inquérito policial, foi feita sem a observância do princípio do contraditório. Agora vamos evoluir para fechar este tópico, esta aula sobre princípios gerais das provas no processo penal, finalizando com a análise dos princípios gerais das provas. Trouxe aqui uma seleção de princípios, na verdade tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 princípios, são os principais que devemos saber para atuar no processo penal ou responder as principais perguntas de provas sobre este tópico. Então vamos lá, qual é o primeiro princípio? Princípio da autorresponsabilidade das partes. O que significa isso? Significa que a responsabilidade de produzir provas no processo penal é das partes. Nós já vimos no artigo 156 o ônus, a divisão do ônus da prova. Então, se você está alegando, você tem que fazer prova daquilo que está alegando, sob pena de correr o risco de ficar numa situação processual desfavorável. Então, atentem, o princípio da autorresponsabilidade das partes significa que a responsabilidade principal, direta, de produção das provas é das partes envolvidas, tanto do Ministério Público quanto da Defesa. Segundo princípio da audiência contraditória. Não está se referindo exclusivamente ao ato judicial chamado audiência. Este princípio da audiência contraditória significa que toda prova produzida admite contraprova. Ou seja, o nome audiência significa que tem que ouvir a parte contrária. Uma parte produziu uma prova, a outra parte tem que ser ouvida sobre aquela prova. Toda prova admite contraprova. Princípio da aquisição ou da comunhão da prova. Esse princípio, este princípio eu reputo muito importante.
E muito interessante, atentem que as provas produzidas pelas partes, depois de ingressão, que elas são levadas ao processo, não pertencem mais às partes, elas pertencem ao processo. Elas estando no processo, há uma comunhão das partes com relação a essas provas. O que significa isso? Significa que as provas produzidas pelo Ministério Público podem ser utilizadas e servirem às teses da defesa, e vice-versa. Significa que as provas levadas pela defesa podem até servir para incriminá-la, o réu, para chegar a uma decisão desfavorável. Então, atentem, cuidado com as provas produzidas no processo. Elas podem tanto te colocar numa situação favorável como desfavorável, processualmente falando. Em atenção a este princípio, chamado princípio da aquisição ou da comunhão das provas. O quarto princípio que vamos abordar é o princípio da oralidade. O princípio da oralidade, na verdade, é uma escolha do legislador para o nosso ordenamento jurídico. Ele deu predominância para a palavra falada. Então, todas, ou pelo menos a maioria das provas, serão produzidas em audiência. Hoje nós temos uma audiência em regra, pelo menos conforme está no Código de Processo Penal, sendo como una, ou seja, todas as provas foram reunidas a serem produzidas nessa audiência de instrução e julgamento. É óbvio, com exceção das provas documentais, que em regra são juntadas pela acusação no momento do oferecimento da denúncia, pela defesa no momento da resposta à acusação, mas temos um dispositivo no CPP que autoriza a juntar de documentos em qualquer momento do processo, mas mesmo podendo juntar documentos, o MP na denúncia, a defesa na resposta à acusação e ambas as partes em qualquer momento do processo, o legislador optou pelo princípio da oralidade, fazendo com que a maioria dos atos probatórios fossem reunidas numa audiência de instrução una. Continuando, faltam dois princípios. Temos o princípio da concentração, que vem ao encontro do que eu acabei de falar. O princípio da concentração significa concentrar toda a produção de prova num único ato, no caso a audiência de instrução e julgamento. Então, o princípio da oralidade ele é complementado pelo princípio da concentração, e para finalizar essa análise dos principais princípios da teoria geral das provas, temos o princípio da publicidade. Significa dizer que os atos processuais, em regra, serão públicos. Então, na prática, isso significa dizer que as provas a serem produzidas, ou seja, os atos processuais feitos em audiência, são abertos ao público, qualquer pessoa podendo presenciar e acompanhar os julgamentos. É óbvio que esse princípio da publicidade não é absoluto. Existem exceções, como a que eu vou procurar aqui agora no Código de Processo Penal, para fazer a leitura para vocês da filosofia das exceções quanto à publicidade dos atos. Nós temos aqui o artigo 201 do Código de Processo Penal, e o parágrafo 6º traz uma exceção a essa publicidade. Vejamos. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Esse artigo que eu acabei de ler, na verdade, foi o 201, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. É uma exceção ao princípio da publicidade. Vou fazer a leitura para vocês agora do 792 do Código de Processo Penal, o parágrafo 1º, que representa para nós também uma exceção ao princípio da publicidade. Acompanhe. Parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Bom, então nós vimos que, em regra, os atos processuais são feitos às portas abertas, em razão do princípio da publicidade, mas existem exceções conforme as mencionadas, artigo 201, parágrafo 6º e 792, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Penal. Por hoje seria isso. Encerramos aqui um resumo da disciplina Teoria Geral das Provas no processo penal. Em breve nós retomaremos aí com mais alguns tópicos específicos. Obrigado e bons estudos a todos.